Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e você está aqui rumo à sua aprovação, rumo à sua certificação aí na prova da Enseja 2023. Hoje a gente vai começar, um dos eixos mais importantes e também, olha, você tem que tomar cuidado, que é também um dos que mais reprovam, tá? Heitor, por quê? Porque é muito difícil? Não, é porque tem muito conteúdo e alguns deles a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais do que seria aí o habitual ou até mesmo que outras provas cobram. Não adianta, tá? Tem que estudar, tem que se dedicar, é só assim que a gente passa. Bom, hoje a gente vai começar a matéria, tá, de Ciências da Natureza ou Ciências Naturais, né? Essa primeira aula, ela tá nas duas matérias, tá? Tanto de fundamental quanto de ensino médio. Mas depois, a partir de um determinado ponto, fica sempre atento, tá? Para saber se você está na playlist correta. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco os conteúdos eles vão se misturar. Então, por exemplo, a aula 7 de um não é a mesma aula 7 do outro, tá bom? Você sempre tem que ver pelo conteúdo, então estuda da maneira correta, mediante, óbvio, a prova que você vai fazer. Bom, então vamos começar aqui, tá? E hoje o papo, tá, é falando sobre a questão da ciência, tá? Uma noção um pouquinho mais teórica, tá? E depois a gente vai para a prática com alguns exemplos. Na aula de hoje, você vai ver pelo menos duas questões que vai cair na sua prova, então é muito importante. Antes de começar, por gentileza, não esquece já de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, comentar depois de assistir essa aula também e de compartilhar esse link. Caso seja do seu interesse, você pode nos ajudar também através do botão Valeu ou através do Pix, ou então se tornando membro do canal, porque dessa forma que o YouTube entrega para outras pessoas. Na descrição desse vídeo, pessoal, tem muito conteúdo gratuito, tem PDF, tem material, tá? Inclusive, você tem ali o meu WhatsApp pessoal. Então, caso você precise falar comigo, pode falar ali diretamente. Bom, então vamos começar falando sobre a questão da ciência, né? Bom, primeiro aquela definição, Afinal de contas, Heitor, o que é ciência? Só a definição em si já caiu algumas vezes se você olhar o histórico da prova da Enseja, né? E ele vai falar que a ciência, de uma maneira geral, ela é um produto da atividade humana, tá? Ou seja, uma intervenção do ser humano. É toda vez que o ser humano faz algo que não seria feito, por exemplo, pela natureza, tá? Então, um produto realizado exclusivamente por humanos, tá? Todas aquelas ações, aquelas pesquisas, aqueles estudos, é tudo um processo feito ali pelos seres humanos, ou seja, não é habitual, tá? Não seria da natureza, é tudo de uma reflexão, de um pensamento, ou seja, de uma intervenção que o próprio ser humano faz. Bom, então, e a ciência de uma maneira geral? Ela é muito importante? Nossa Senhora, você nem imagina. A ciência, a gente usa ela o tempo todo, durante o dia inteiro, tá bom? Então você tem que entender uma coisa, ciência não é só essa matéria que você está estudando para passar numa prova. Não. A ciência de maneira geral, tá? Ela está no nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente está dormindo, tá bom? Então, em todo momento, e a gente vai ver como que ela aparece, tá? Não se preocupa, mas esses exemplos, do que é ciência no dia a dia também vai cair. Eu já quero começar falando de um conceito que toda prova cai uma questão, tá? E eu gosto de falar logo no começo, para o pessoal já não ficar tão assustado e já saber sobre essa questão, Bom, você já deve ter jogado bola alguma vez na sua vida, Seja jogando futebol, vôlei, enfim, algum esporte, não é verdade? Pois é. Então imagina que você está ali e você vai pegar uma bola, pode ser bola de futebol, não tem problema, E você vai jogar para outra pessoa, tá bom? Então, o que é isso? Bom, a ciência, ela é baseada pela física. A física, pessoal, ela tem algumas leis, algumas questões onde a gente sabe que acontece com todos os corpos, ou seja, todos os objetos que a gente encontra, tá? O nome desses movimentos que a gente já estudou já há muitos anos é a questão do movimento dos corpos, tá? Então você tem que entender uma coisa com relação à inércia e também à gravidade, tá? A gente sabe muito bem, por exemplo, que quando a gente tem ali, por exemplo, essa bola e vai jogar para outra pessoa, a tendência era que essa bola sempre continuasse. Concorda comigo? Tá? O nome disso, pessoal, é a lei da inércia. Ou seja, já vou falar aqui já de cara para você.
onde um movimento, um corpo em movimento, ele tende sempre a continuar. Pô, Heitor, mas acontece que a bola ela acaba parando, né? Bom, depende. Se você jogar bem devagarzinho, ela pode parar no meio do caminho, não é verdade? E depois a gente vai estudar o porquê que ela não continua, por que ela para no meio do caminho sem jogar devagar. Porque você vai aprender que existem outras forças, tá? Você vai ver que tem um movimento atrito, vai ver que tem a gravidade. São forças que vão fazer com que a bola, né, ela impeça de dar a sua continuidade, tá? Mas se você, por exemplo, pegar um objeto no espaço onde não tem a gravidade, nenhum objeto, né, nem nada que atraia para o seu centro gravitacional e não tem nada que puxe para alguma força, etc e tal, esse objeto ele vai continuar. Tá? Olha só que interessante, vai continuar, justamente porque não existe. Só para você ter uma ideia, antes da gente ter essa noção, falar, Heitor, mas isso, né, a gente sabe, a gente percebe, mais ou menos. Só para você ter uma ideia, 500 anos antes de Galileu, né, 500 anos, né, antes de Galileu, a gente acreditava que tudo estava em repouso e que todo movimento de um objeto nada mais era do que uma perturbação desse repouso. Então está tudo paradinho. Se a gente mexe, ele está em repouso. Hoje não. Hoje, né? Hoje, que eu digo, é desde o século 17, tá bom? Ou seja, 1600 e alguma coisa. A gente sabe, sim, né, que existe esse princípio da inércia, tá bom? E isso, pessoal, foi um avanço para a gente entender como é que funciona a física. Isso é um exemplo muito importante, mas há outros. Por exemplo, né, o fogo. Hoje em dia, né, você quer ter fogo aí na sua casa, você acende, né, um isqueiro, você pega ali alguma coisa, né, um acendedor de fogão, você consegue facilmente, né, fazer fogo aí de várias formas. Só que essa noção até então, pessoal, ela não existia na humanidade, né? Muitas vezes, né, os homens, né, antigamente, o que ele precisava para ter fogo? Que tivesse um raio em algum lugar, esse raio, porventura, né, ele acabasse provocando ali algum incêndio e tal. Depois a gente vai ver quais são as características para ter fogo, não se preocupa com relação a isso, tá? E aí, qual foi o grande salto? Por exemplo, quando o ser humano conseguiu controlar, ou seja, ter fogo aonde ele queria, quando ele quisesse. Ou seja, à noite ele começou a ter fogo, por exemplo, para, né, afastar o frio, para afastar os animais selvagens, por exemplo, tá? Ou então o fogo ele foi fundamental para fazer a alimentação, né? Muitas vezes a carne que a gente consome, quando ela é queimada no fogo, ela gera uma proteína que nos dá mais energia ainda, tá bom? Então, o desenvolvimento da humanidade, ele foi essencial. Pessoal, sem o fogo, provavelmente não estaríamos aqui, tá bom? E não só, né, ter o fogo, mas poder controlar quando bem entender, né? Então, todo o processo, e olha só, hoje em dia você acende a luz, né, da sua casa. Eu mesmo agora estou gravando, tenho aqui um monte de luz aqui na minha volta, é natural, tá? Mas antigamente não era assim. Então você teve um processo evolutivo, né? Você teve as fogueiras, as tochas, as velas, os lampiões a gás. Você lembra disso? Pois é, né? E hoje você simplesmente consegue aí, com bastante facilidade ter energia elétrica. E a gente vai ver que na verdade a gente não cria a energia, a gente simplesmente transforma. Mas esse assunto para uma aula que vai vir a seguir. Ó, dentro desse processo da história da ciência, você tem que entender que até o século XIX, toda vez que a gente queria iluminar alguma coisa, a gente pensava sempre num processo chamado queima, tá? Queimar mesmo, justamente. E basicamente eram de dois exemplos, tá? Madeira e carvão, basicamente. Isso pensando em larga escala, tá? Depois, você tem hoje a questão da lâmpada elétrica. Que a lâmpada elétrica, pessoal, nada mais é do que uma transformação química, tá? E aí, eu quero que você também grave dois nomes, tá? E duas informações, e mais para frente a gente vai ver o porquê deles, tá? Mas eu já quero que você já decore, já saiba, tá? Para você poder depois entender e compreender o quão importante que eles são para a ciência. Primeiro, o Galileu Galilei, tá bom? Mas pode aparecer na sua prova, uma vez apareceu como Galileu, tá? Então se aparecer Galileu com O ou com U, tanto faz. Com dois L's ou um L é a mesma pessoa,
tá? Ele é chamado aí o pai da ciência moderna. Então, tudo aquilo que a gente for estudar daqui para frente, né, com relação às modernidades hoje, nasce com ele e você vai entender o porquê. E claro, né, o Antônio Lavoisier, né, tem até o nome de um laboratório famoso, né, Lavoisier, porque vem dele, tá? E ele, entre vários nomes que dão, tá? Ele é o pai da química moderna, tá bom? E a partir dele aí que nasce também a ideia de combustão como reação química que nós temos hoje e vários outros processos que mais para frente eu vou falar para vocês. Bom, você também tem que perceber que atualmente, né, na nossa sociedade, nós chamamos o nosso cenário que a gente se encontra hoje de sociedade moderna. Heitor, por que isso? Porque se a gente comparar a alguns anos atrás, hoje a gente usa muito mais matéria-prima. Olha, matéria-prima, você que não sabe, é tudo aquele que a gente encontra na natureza, tá? De forma bruta, né? Então, por exemplo, madeira, petróleo, legal. A gente tira a madeira, por exemplo, da natureza. A madeira é uma matéria-prima, porque ela vem bruta. Só que, baseado na madeira, a gente pode fazer várias coisas, né? Desde a folha de papel, desde um móvel para nossa casa, né? Até construir uma coisa muito grande. Então, você consegue fazer objetos e tudo mais a partir de uma matéria-prima. Só que hoje, pessoal, a gente está numa era, né, que a gente... Cada vez mais você tem consumidores querendo cada vez mais coisas, ok? Hoje em dia, né, a gente tem... Quantas camisetas, por exemplo, você tem aí na sua casa? Né? Antigamente isso era impensável, né? Todo mundo tinha ali 2, 3 e tá bom? Dependendo aí da sua região. Então, hoje em dia, isso é o nome é consumismo, né? A gente cada vez quer mais coisas. Além disso, não vamos nos esquecer que a gente já passou dos 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. Ou seja, a gente está tendo cada vez mais um crescimento populacional. É verdade, alguns países não, tá? Mas isso a gente vai conversar e vai ver o porquê. Mas em geral, em termos de pessoas no mundo inteiro, nós estamos crescendo, tá? Então hoje a gente pode chamar que a gente vive uma famosa sociedade de consumo, tá? Entre os anos 70 e 90, agora, tá? A população mundial cresceu, só para você ter uma ideia, quase 20%. Na verdade, foi aí 18%, tá? Enquanto isso, a produção de lixo, ela aumentou 25%. Então você vê que até a produção de lixo ela não é proporcional ao crescimento da população, tá? Ou seja, quanto mais pessoas, principalmente as novas gerações, estão consumindo cada vez mais, tá? E isso traz, entre inúmeros problemas que a gente vai ver mais para frente, né? Entre eles, né, a própria poluição e tudo mais, é que os recursos naturais que nós temos, né, no meio ambiente, que afinal vem tudo da natureza, ele é extremamente limitado. Uma vez que você tira, acabou, você já não vai ter mais esses recursos, percebe? Chega uma hora que vai acabar, pessoal, ele não é infinito, tá? Então é preciso sim que a gente tenha inúmeras aí iniciativas para fazer essa preservação ambiental, né? Justamente para preservar esses recursos naturais, não só para a geração agora que nós temos, mas pensando também nas gerações aí que vem aí no futuro. Portanto, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira aula aí de ciências da natureza. Muito obrigado por ter assistido, boa sorte na sua prova do Enseja, hein? Não esquece aí de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade aqui do nosso projeto, ou nos ajude tornando aí membro do canal, ou então clicando no botão valeu, ou nos ajudando através do Pix, sonhosconquiste@gmail.com. Lembrando que Conquiste Seus Sonhos é o único canal do YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para sua prova do Enseja. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.